Fala galera, saudações rubro-negras, mais um vídeo do nosso canal trazendo para vocês as últimas informações e atualizações do Clube de Regatas do Flamengo, notícias importantes hoje. Temos aí a possível saída do Gerson do Flamengo, até mesmo antes do Mundial, vai depender das negociações hoje e amanhã aí, e até sexta ou sábado, então podemos até mesmo já jogar o Mundial sem termos o Gerson e ele indo para lá logo após a disputa. Temos também notícias importantes aí, talvez a chegada de Jorge Carrascal, jogou ontem pela seleção colombiana, jogou muito bem, mas antes de mais nada vamos para o vídeo, que é o que interessa. Um grande abraço a todos, valeu! Muito boa tarde para você, Globo Esporte no ar e com muita alegria, porque o Brasil está classificado para a Copa do Mundo, que aliás começa daqui a exatamente um ano. É a única seleção a participar de todas as Copas. Daqui a pouco eu te mostro como foi a vitória em cima do Paraguai. O Flamengo embarca hoje à noite para os Estados Unidos. Segunda tem estreia na Copa do Mundo de Clubes da FIFA contra o Esperance da Tunísia. Rafael De Angeli chega mais, contar pra gente como tá essa programação do clube pra viagem. Boa tarde, querido. Tudo bem, Débora? Um abraço pra você, pra todo mundo que acompanha a gente aqui no GE. É o dia do embarque, do Flamengo pra Copa do Mundo de Clubes. Tem até algumas grades aqui na frente do Ninho do Urubu, porque hoje, por volta das 8 horas da noite, o ônibus vai levar os jogadores daqui do Ninho em direção ao aeroporto do Galeão. Antes, às 5 da tarde, tem o último treinamento no campo. O Flamengo vem se preparando nos últimos dias aqui no Ninho, e aí depois às 8 horas vai para o Galeão e às 11 horas embarca para os Estados Unidos. Tem uma expectativa de um aeroflá lá no Galeão, muitos torcedores rubro-negros se despedindo do Flamengo antes da viagem para o Mundial, que vai com um grupo praticamente completo. Os principais jogadores estarão juntos hoje em direção aos Estados Unidos, incluindo aqueles que estavam defendendo as suas seleções na data FIFA, os 5 jogadores convocados pela seleção brasileira, como o Alexandro, o Gerson, e também os jogadores da seleção uruguaia, como o Varela, como o Arrascaeta, que foi titular nos 2 jogos, inclusive fez gol ontem na vitória sobre a Venezuela. Tá certo, Débora? Volto com você. Um abraço. Abraço, Rafa. Falar do Fluminense agora, estreia contra o Borussia Dortmund, terça-feira que vem, transmissão ao vivo aqui na Globo também. Quem está acompanhando o Flu lá nos States é o Bruno Cortes. Boa tarde, querido. Antes de pegar o Borussia, o Fluminense está fazendo um amistoso por aí, é isso? Explica pra gente. Tudo bem, Débora? Boa tarde a todos. É isso sim, nós falamos ao vivo aqui da Universidade da Carolina do Sul. Os times esportivos da universidade são chamados de Gamecocks, os galos de briga, por isso ali o símbolo do galo desses times daqui. E os treinos do Fluminense são aqui. O jogo-treino começou agora há pouco, um treino fechado, contra a Charleston Battery, que é um time de uma liga secundária, time profissional, que ajuda a dar ritmo de jogo a jogadores que estão voltando de lesão, como, por exemplo, Germán Cano, artilheiro do Fluminense na temporada, com 14 gols, está sem jogar desde o fim de abril por causa de uma lesão no joelho, mas está recuperado. Bom, o novo reforço para a temporada e para a Copa do Mundo chega amanhã. Soteldo, atacante da seleção venezuelana, estava com a Venezuela ontem no jogo com o Uruguai pelas eliminatórias. Amanhã se apresenta aos novos companheiros aqui nos Estados Unidos. Os torcedores do Fluminense já começam a embarcar no Brasil, em direção aqui aos Estados Unidos, para acompanhar o time de perto. Mais de 8 mil ingressos foram vendidos exclusivamente para os torcedores tricolores, que também podem comprar na venda geral da FIFA. Falando em torcida, vamos acompanhar agora uma reportagem sobre a fanática torcida do Borussia Dortmund, adversário de estreia. Quem conta pra gente é Alex Escobar. A muralha mais famosa do mundo. Tá bom, a segunda muralha mais famosa do mundo. O Borussia Dortmund tem a maior média de público do futebol europeu. Mais de 80 mil torcedores por jogo, olha isso. E as imagens que rodam o mundo vêm sempre da mesma parte do estádio, a muralha amarela. Ah, mas Escobar, na Europa é muito chato, o pessoal só fica batendo palminha. Depende, meu amigo, aqui não. Aqui na Muralha Amarela não tem nem cadeira. São 25 mil pessoas em pé, empurrando o time o tempo todo. Quem fica parado, já toma um tá ligado. Oh, que isso? Sem falar nos mosaicos, nas homenagens. A Muralha Amarela é um espetáculo. Agora um detalhe importante, o nome oficial daquele pedaço ali é Südtribüne, Tribuna Sul. E isso me lembra alguma coisa.
Ah, o setor sul do Maraca. É aqui que a galera do Flu faz bonito também, né? O duelo nas arquibancadas lá em Nova Jersey promete. E quem ficar parado... Ô, já tô ligado, rapaz. Eu, hein? Partiu! United States of Estados Unidos. O Brasil está garantido na Copa do Mundo do ano que vem. A classificação veio depois da primeira vitória da era Carlo Ancelotti. O Brasil tá na Copa! Pode confirmar. Foi com uma boa dose de luta, um pouco no grito e com alguns toques do novo comandante que a seleção voltou a sentir a sensação de fazer um bom trabalho. E se eu te contasse como foi o jogo com apenas números, talvez parecesse uma partida morna. Só 5 chutes no gol paraguaio. Espalma, Gatito! E apenas 1 no do Brasil. Segura firme, Alisson. Mas foi um duelo intenso, com lances fortes, entre duas equipes que, instantes antes do apito inicial, estavam de olho em Montevidéu. O Uruguai vencia a Venezuela por 2-0. E esse resultado deixava Brasil e Paraguai mais próximos da Copa do Mundo. É gol do Arrasca, é gol do Uruguai, é gol celeste. Como tinha que vencer para garantir a vaga, a seleção foi para cima. E as ideias de Carlo Ancelotti funcionaram. Com o Martinelli aberto na esquerda e Matheus Cunha quase como um meia, Rafinha e Vini Júnior jogaram soltos. Arrumou Rafinha, agora de canhota, Gatito Fernandes segura firme. Por alguns centímetros, o atacante do Real Madrid não resolveu logo cedo. A bola tocou no biquinho da chuteira e foi pela linha de fundo. Invicto a 9 jogos, o adversário só precisava de um empate para se colocar no Mundial. E eles enrolaram o quanto puderam. E seu Gatito agora vai ganhar um tempinho, né? Ei, meu Deus do céu. Levaram sorte na cabeçada de Matheus Cunha. Matheus Cunha pra trás, Cunha, por que não no gol? Ele perdeu exatamente o tempo dela para fazer o gol que estava livre, o goleiro já tinha ficado. E azar quando ele brigou pela bola e apenas rolou para Vini Júnior marcar. Matheus Cunha pressionou, olha o Matheus Cunha, Vini pedindo pro Vini. Rumo à Copa do Mundo. Para marcar o início de um novo tempo sob o comando de Carlo Ancelotti. A intensidade não baixou no segundo tempo. Cruzamento direto, salva Cáceres em cima da linha, impressionante. Rafinha quase fez o segundo. No domínio bonito do Rafinha, vai pra cima da marcação, Rafa bateu pro gol, bola voltou no Martinelli, Cáceres evita o gol do Brasil. Bruno Guimarães também. O goleiro Gatito Fernandes, ex-Botafogo, manteve o Paraguai no jogo até os minutos finais. A tensão só foi embora quando o árbitro apontou para o centro e confirmou que o Brasil vai disputar mais um Mundial. O Brasil com Carlo Ancelotti no comando, garantido na Copa do Mundo do próximo ano. Muito feliz com o resultado de hoje, era necessário ganhar em casa para a nossa torcida também e já classificar para a próxima Copa do Mundo, que era o nosso objetivo. Com 2 jogos pela seleção brasileira, Carlo Ancelotti já tem a vaga para a Copa do Mundo de 2026, com uma melhora considerável na defesa e pontos de atenção no ataque. Quanto melhor a gente está defensivamente, acho que ofensivamente a gente tem uma equipe de muita qualidade e a gente consegue ter mais facilidade para chegar no gol. Não encajado gol porque han trabalhado bem todos. Não tomamos gol porque todos trabalharam muito bem. A defesa ajudou, Casimiro e Bruno fizeram um esforço extraordinário, os atacantes ajudaram muito. Estou muito contente por isso e porque estamos na Copa do Mundo. Depois do jogo, o goleiro Alisson participou do Troca de Passes do Sport TV e foi bem sincero ao falar da crise na CBF e também das chances da seleção na Copa do Mundo. Se a gente chegar e falar, né, isso que tu disse, não, agora nós vamos ganhar a Copa, é burrice, né, porque a gente sabe o quanto é difícil, mas a gente sabe que existe um caminho para isso. Mas dentro de campo sempre foi muito blindado e nesse último ciclo não fomos blindados. Né, e isso refletiu dentro de campo, mas acredito que principalmente pelas incertezas, por não ter convicção nenhuma do que se estava fazendo, né? Agora são 13 seleções classificadas para a Copa do Mundo do ano que vem. 3 garantiram a vaga ontem. Austrália, Brasil e Equador, que ficou no 0-0 com o Peru. E a Argentina, que já está classificada há um tempão, tirou o doce da boca da Colômbia, gente.
Aí, obviamente, um nome, né, uma palavra francesa. Rival do Flamengo, conheça um pouco mais sobre o Esperance, não sei se está certa a pronúncia, principais títulos. 4 vezes Champions League, africana, né? 34 vezes campeão da Tunísia, 16 vezes campeão da Copa da Tunísia. Destaques, classificado como melhor ranqueado elegível da Confederação Africana, vice-campeão da Champions League 23 e 24, quando foi derrotado, olha por quem? Pelo Al Ahly do Egito. Está sempre presente. Olha... Atual campeão da Liga da Copa Tunisiana, na temporada 24. Da Liga e da Copa. Da Liga e da Copa, boa. Temporada 24-25, 46 jogos com 75,4% de aproveitamento. Lembrando que o Flamengo é o único dos 4 brasileiros que ainda não está lá, viaja hoje, com Aerofly e tudo, viu, Eugênio? É isso. A torcida vai apoiar lá, apesar do frio, da chuva, a torcida do Flamengo sempre presente. O Esperance, eu já tive a oportunidade de ver um pouco do futebol do Esperance. É um time que tecnicamente não é tão bem dotado, diríamos, mas é um time de muita entrega física e muita aceleração, é contra-ataque, é bola comprida, ligação diretíssima com os homens de frente para tentar ganhar jogo, né, desse tipo de situação. O Flamengo é favorito, claramente favorito contra o Esperance, mas vai ter que ralar, vai ter que correr, vai ter que jogar o seu futebol no mais alto nível, porque é um torneio mundial de clubes. Então, como a gente viu ali, é um clube dentro da Tunísia muito que se sobressai demais na temporada. Ganhou as 2 competições, né? Fez como seria isso, professor? Não tem a tríplice coroa, mas é o quê? Doblete, né? Fez o doblete lá. Dobradinha. Inclusive agora, né? O último jogo foi a vitória na final da Copa. Já tinha terminado o campeonato, eles jogaram a reta final da Copa. E o último jogo oficial deles foi 1-0, a vitória. E tem 2 jogadores brasileiros. Um deles que jogou no Vasco, o Ian Sassi. Joga com a 10, é o artilheiro do time. Foi o artilheiro do time no campeonato tunisiano. Ele pode jogar como um meia por trás do centroavante ou jogar um pouco mais aberto pela direita. Tem essas variações. E tem um outro centroavante que chama Rodrigo Rodrigues, que não é titular, mas que entra também bastante, é bastante usado. Aí ser jogador mais de área. São 2 brasileiros aí do time do Esperance. Portanto, terá um jogador ex-Vasco. Jogou pouco tempo no Vasco, fez 2 gols só, mas é ex-Vasco. Está do outro lado lá, no adversário do Flamengo no jogo de estreia. Lei do ex-rival. Ganha. Mas o foco mesmo é com o Chelsea, né? Eu acho não, foco é no primeiro jogo, professor. Mas... Como vai pensar no Chelsea se tem o jogo antes? Não, mas... Na prática... Deixa o Chelsea para depois, é melhor. Sabe, La Ilusión está em Chelsea. Né? A ilusão de você confrontar com um grande time do futebol mundial, etc. e tal. Só que, vamos pensar na parte prática. Para classificar as oitavas de final, tem que ganhar os outros jogos. Ganhar do Esperance e ganhar do LAFC. Viu, professor? Não é um mau time também. LAFC não é... Esse é o óbvio, mas são humanos, né? Claro que a cabeça... Qual é o outro time, além do Esperance e do Chelsea? LAFC, Los Angeles é o LA. É o outro americano. do América do México, aquela disputa pela vaga que era do Leão. Mas é um bom time dentro do contexto da Major League Soccer. Acho que o Flamengo é superior tanto ao Esperance quanto ao LAFC, mas não é, assim, 3 pontos já garantidos, não. Tem que jogar o seu máximo. É que agora o seu povo... E o Chelsea é você ir lá para desfrutar. Mas a grande disputa por vaga é com o Chelsea. A não ser que você faça bobagem. A disputa do Flamengo é pela segunda vaga. Eu acho muito difícil ganhar. O nível de futebol, a exigência é outra. Os 2 vão passar. E na questão do grupo, tanto o Flamengo e acho que o cenário, ainda que times de categorias diferentes, os adversários, tanto o Flamengo como o Fluminense deram azar do timing. Porque tanto o Borussia Dortmund quanto o Chelsea tiveram uma arrancada na reta final da temporada. O Chelsea começou muito bem, ali em dezembro teve uma queda de inconsistência, até porque o time é muito novo, o técnico com ideias diferentes, o Enzo Maresca, que acabou de chegar, mas a arrancada na reta final da temporada foi muito positiva. Então acho que o momento que o Chelsea chega, e é a mesma coisa com o Fluminense e com o Borussia Dortmund. É a contramão do Porto em relação ao Palmeiras. E o Fluminense, pelo menos, tem a vantagem de ser um grupo de bola cantada. Você tem 2 ali para tirar. Mas em determinado momento, o Fluminense, poderia até sonhar com... Ainda, lógico que pode, né? Com a liderança, mas
de umas semanas para cá, acho que a coisa ficou mais difícil. Porque o Dortmund, depois que assumiu, até a gente está mudando um pouco o assunto, evoluiu. E acho que é o caso do Chelsea. O Chelsea tem uma base muito forte, de um time jovem que foi se montando. Então, a questão da continuidade do trabalho, né? Porque quando o Maresca chega, era completamente novo. E a resposta foi muito rápida. E acho que isso até chamou muita atenção muito cedo. E agora o time acabou se encontrando... Chelsea vem bem forte. Assim, acho que é até um time para sonhar e bem longe na disputa até de título do Mundial. Pois é, amigos, nós temos aí algumas situações importantes, né? Falar um pouquinho sobre essa situação do Gerson, essa situação constrangedora que o Gerson nos colocou mais uma vez, sempre aí através do seu representante, né? O seu pai, seu agente, seu staff, como queiram chamar. A gente observa que eles sempre atropelam, né, as situações, acabam falando demais ou tomando medidas estranhas. Lutaram tanto por uma renovação de contrato com o Flamengo, botaram tanto obstáculo, tantas dificuldades, tantos pedidos, tantas solicitações, o Flamengo sempre acatando tudo com o maior zelo, com o maior carinho, e o Gerson vem agora soltar essa bomba. Eu digo Gerson porque ele é responsável por tudo que o pai faz. Eu acredito que jamais o pai dele faria alguma coisa sem o seu consentimento, sem a sua anuência. Portanto, para mim, o Gerson é o grande responsável de tudo que acontece na carreira dele. E agora vem essa história do Zenit, que vai comprar, que não vai comprar, que o valor é alto, que o valor é baixo, que parcela, que não parcela, e ele querendo sair do Flamengo, ou seja, é uma situação difícil, repetitiva, que já está ficando chato, que já está todo mundo de saco cheio, com essa história do pai do Gerson e do Gerson. Ou seja, se ele não tem amor ao Flamengo, não está querendo saber de se concentrar no futebol, que é o que importa pra gente, que ele vai embora, vai ser feliz em outro país. Eu nunca fui fã do Gerson totalmente, sempre falei nos vídeos aqui, tem vídeos para trás falando sobre Gerson. Para mim é um jogador mediano sim, cadencia muito jogo, para muito jogo, muitas das vezes ele joga tranquilo demais, joga muito calmo, joga só naquela trotinho, daquela corrida fraca, que não leva para lugar nenhum, não dá andamento na partida, só quando é interesse dele, numa partida ou outra, mas na grande maioria a gente observa que ele não é um grande passador de último passe e assistências, ele não é um grande finalizador, não tem muitos gols, ou seja, é um jogador que é sim substituível dentro do Flamengo hoje, e tem vários jogadores aí que poderiam substituí-lo e num valor bem mais acessível. Então, se o Flamengo conseguir vender por 25 milhões de euros, que vá com Deus, vai ser feliz, vai seguir a carreira dele e nos deixa em paz, porque joga no Flamengo quem quer, quem está feliz, quem quer trabalhar, quem quer correr pela camisa, quem quer suar pela camisa e que não fica fora das quatro linhas, causando tanto burburinho, tanto estresse, tanto aborrecimento na torcida, como é o caso do Gerson e o seu staff. É uma pena, é um grande jogador, importante para a história do clube, não só ele é o nosso capitão, portanto é um jogador que tem o respeito dentro do vestiário, mas fora das quatro linhas aí na sua vida social e na sua carreira, infelizmente ele não conduz muito bem todas as situações que acontecem no dia a dia e acaba trazendo um desconforto gigantesco para ele, para a direção do clube, para os torcedores, para a mídia, enfim. Ninguém entende realmente o que o Gerson pensa da sua carreira e realmente quer saber. Quanto a Carrascal, a notícia que temos, a última notícia, é que também estão bem encaminhadas as negociações, mas que para o Mundial já não tem mais jeito, fechou ontem a janela de transferência e, portanto, ele será aí alvo do Flamengo na próxima abertura de janela, se não me engano, no dia 10 de julho abrirá a janela de transferência internacional. E aí o Flamengo poderá dar continuidade nesse trabalho. Tudo bem que a gente pode chegar no dia 10 de julho já com as coisas bem engatilhadas, ou talvez um pré-contrato assinado, não sei. Mas aí vamos ter que aguardar realmente, porque agora o foco total no Mundial, e eu não gostaria que nada acontecesse no Flamengo para poder tirar o bom ambiente e o equilíbrio que a gente está nesse preparativo para o Mundial. Tá? Qualquer assunto externo que venha aí incomodar e tirar a nossa paz, para mim, é relevante, irrelevante e tem que ficar em segundo plano. Foco agora é ir para o Mundial, vamos viajar hoje, vamos chegar lá, fazer nossa primeira partida contra o Esperance muito bem feita, vamos ganhar, se Deus quiser, depois vamos para o Chelsea no jogo de troca-troca, de tudo ou nada, o que jogar, jogamos, perder, infelizmente, pode acontecer, é um time de primeira prateleira no mundo, mas depois temos o jogo contra o LFC e aí sim podemos vencer também e classificarmos, que talvez até em segundo, mas quem sabe primeiro, não vou perder a esperança jamais, porque a gente sabe, como dizem sempre, né, o jogo é jogado e o lambari é pescado, portanto temos sim
até o apito final do juiz, temos chance de vencer até mesmo o Chelsea, porque o futebol é jogado dentro das 4 linhas, são 11 contra 11, e que vença o melhor, que vença o futebol. Galera, amanhã a gente vem trazendo mais informações, já sabendo como está o Flamengo nos Estados Unidos, na terra do Tio Sam. Um grande abraço a todos, inscreva-se lá e deixa o like pra gente. Saudações rubro-negras, valeu!